Olá, muito bem-vindos. Programa de hoje, mais uma vez, o Eureka, com a série Direito da Criança e do Adolescente. Hoje nós vamos abordar o tema Direito à Educação, que também é um direito constitucional e também está posto no Estatuto da Criança e Adolescente. Para tanto, nós trouxemos como convidado o professor Mário Geronasso. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, olá, professora Regina. É bom estar do outro lado da mesa também. Pela presença aqui na série Direito à Criança e Adolescente, sobre direito à educação. E o professor Mário, nesse momento, está representando o Instituto Educacional Eureka, do qual é o diretor-presidente. Pois é, privilégio nosso conduzir esse trabalho há 17 anos, né, professora Regina? Isso, eu gostaria que então 17 anos. Você iniciasse falando um pouquinho sobre isso, Mário. Nossa telespectadora das várias emissoras, esse trabalho surgiu em função do apoio ao estudante. Então, o Instituto Educacional Eureka tem um olhar voltado para o docente. Nós somos professores de cátedra, de cadeira, de vida, de função, do ganha-pão diário. Nós também olhamos muito para as iniciativas, seja a iniciativa privada ou a rede pública de ensino, mas nós defendemos sempre a bandeira do estudante. Então, o lado do estudante que precisa ser colocado diante do contexto educacional. E isso nos levou à ação lá atrás, em 2004. Sim. No desfecho de 2004, quando nasce o Instituto Educacional Eureka. Nasce como ONG Educa-me Brasil. E nessa passagem de 17 anos, daqui a pouquinho, em novembro, a nossa maioridade, 18 anos, nascemos com esse intuito, apoiar os estudantes gratuitamente. E é isso que temos feito, sobretudo na preparação para os estudos, seja para o ingresso numa instituição de ensino superior, como a Universidade Federal, as outras universidades públicas também, e é claro, o Enem. O Enem que nos deu essa projeção nacional e que também nos leva sempre a termos a Universidade Tecnológica Federal do Paraná como uma instituição irmã parceira, assim como é o UFPR. Sempre esse trabalho, o programa Eureka, foi veiculado durante muitos anos no canal da UFPR, e então para nós também é um privilégio, inclusive a própria Universidade Federal do Paraná sempre nos considerou o curso de apoio aos estudantes que ingressam na UFPR. Então é esse trabalho que realizamos, professora Regina, na democratização do acesso ao ensino superior. Essa uma contribuição, né? É uma contribuição, perfeito. Marlos, a situação que eu gostaria que você também comentasse para nós, brevemente, antes de nós entrarmos de vez no nosso assunto direito à educação, seria sobre os aulões que o Instituto Educacional Eureka tem veiculado na Assembleia Legislativa do Paraná nos 2 últimos anos. Voltarei um pouquinho antes disso, professora Regina. Por que lhe digo? Quando nós nascemos no espaço da TV educativa, dentro dessa ideia de programa Eureka, nós compreendimos assim, que as mesas de futebol, elas acontecem sobretudo aos domingos, né? Sábados também, mas é mais comum aos domingos. Nós temos as contínuas mesas discutindo como foi o Campeonato Brasileiro, a Série A, a Série B, a Série C, enfim, o cotidiano. Nós entendemos que isso é valioso. É válido, sim, o esporte, sobretudo o futebol, é uma cultura brasileira. Mas não seria possível também trabalharmos com uma discussão educacional, reunirmos professores ao redor da mesa para discutir isso? Claro que seria possível. Não são excludentes as situações, ao contrário, elas se irmanam e são diferenciais. Sim. E assim nasceu o programa Eureka. Mas nós precisávamos ir além. E esse ir além foi a preparação para o ensino médio, para o Enem, que acompanhamos desde 98, desde antes do nosso trabalho. E foi aí que justamente que surgiu com a sua concepção, com a concepção da pedagoga, da diretora pedagógica Regina Elizabeth Luque, o primeiro aulão que nós fizemos no canal da música dentro do espaço da TV educativa. E esses aulões, então, eu lembro inclusive que nós, entre aspas, apanhamos bastante naquele primeiro ano, porque ligavam para a TV dizendo assim, eles não erram até no nome, eles nem sabem escrever, não existe essa palavra no aumentativo, existe só aula, não tem essa história de aulão, que negócio é esse de aulão? Hoje tornou-se tão aulão que todos falam, anos depois, nós estamos falando de 15, 14 anos atrás, uma 10 anos. Então tornou-se tão comum que hoje é fácil, e há pessoas que faziam, quando nós tínhamos um mundo diferente do mundo atual,
que é um mundo com máscara e com os cuidados, mas naquele mundo anterior, em que as pessoas se aglomeravam, até estádios de futebol, aulões se fizeram. Então, por causa disso, nasceram os aulões dentro da TV educativa, um primeiro espaço idealizado e concebido por você, professora Regina, e na sequência nós tivemos, por exemplo, um aulão na Associação Franciscana para 1.600 alunos num ginásio de esportes. E aí foi interessante. Mais tarde, nós conseguimos uma parceria junto à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, com seus 54 deputados, e a Assembleia entendeu que valeria a pena fazer dentro daquele espaço da Casa de Leis, que é a casa de discussão de temas políticos, cotidianamente, fazer um aulão, quer dizer, transformar o plenário principal da Alep numa grande sala de aula. E ali nós tivemos a felicidade de reunir, nos últimos anos, mais de 600 estudantes em cada evento. E eu lembro assim de opiniões, mas eu não sabia que eles eram assim, eu lembro pessoas da própria Assembleia, mas eles estão quietos, comportados, eles estão escrevendo na prancheta. O que se espera de um estudante que se prepara para um exame nacional que não seja isso? Falando dos estudantes e inclusive os alunos que são convidados, né, as escolas desses alunos que são convidados para aparecerem e comparecerem na Assembleia para assistir ao aulão, são alunos da rede estadual pública de ensino. Porque o trabalho é voluntário, e dos professores que fazem as aulas, os professores empregam uma manhã de trabalhos ali, e nenhum deles tem remuneração, jamais teve. Este último ano de 2020, então... Virtualmente. Foi o aulão virtual. É o primeiro e único aulão virtual do país. Então, ali, é claro, é importante sempre salientar que de alguns anos para cá, também o Instituto Educacional Eureka, sobretudo desde 2015, contou com a parceria da Uninter, do Centro Universitário Internacional Uninter. Então, a Uninter também entendeu e hoje a Uninter e o Instituto Eureka têm uma parceria formalizada de cessão do quê? Cessão de apoio. Não é uma transferência de recursos, jamais houve, mas é um apoio. Então, nesse aulão, por exemplo, a Uninter também esteve com a sua equipe da Escola Técnica, a Unintertec, apoiando toda a condução e toda a prática desse primeiro aulão virtual no país. Ok, Marlos. Então, nós fizemos este apanhado geral, né? Desculpe, eu fui longe só para mostrar retornou bastante. Mas tudo bem, o que é importante até para que o público conheça o Instituto Educacional Eureka e muito o programa Eureka, porque nós usamos, além do nome, o Eureka, porque nasceu como um programa de TV. E depois esse programa de TV transformou-se numa organização não governamental. Ele nasce como um programa de TV em apoio ao estudante. Eu saliento isso ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, por quê? Porque é o papel de defesa do estudante brasileiro, acreditando que o estudante pode ingressar no ensino superior, transformar a sua vida e transformar a vida das suas famílias. Certo. Agora nós vamos então colocando o tema do programa de hoje, que seria direito à educação. Evidentemente que nós estávamos falando até agora também sobre esse direito à educação. Quando nós falávamos do programa de TV, como surgiu o projeto e que foi apresentado para a antiga TV Educativa do Paraná, e lá nós começamos o Eureka e depois o Eureka no rádio, mas sempre o fio condutor seria o direito à educação, certo? Todo o tempo. Então, Marlos, nós temos novidades aí que já começaram a serem desenvolvidas, né, que diz respeito ao novo ensino médio. E todas essas mudanças que serão geradas a partir daí. A implementação, então eu gostaria que você comentasse conosco a implementação do novo ensino médio, quando exatamente inicia, para que o nosso público fique bem atento, e quais são as principais mudanças. Pode resumir essas situações para nós? Quantas horas nós temos de programa? Isso que eu já estou colocando. Vamos colocar de uma forma bem pontual. Nós temos 5 minutos para encerrarmos esse primeiro bloco. Então, eu gostaria que você colocasse assim, o que é esse novo ensino médio? Veja, a comunidade escolar, eu estou me referindo agora a professores, a alunos, os alunos já ouviram falar, mas principalmente a professores, né? Toda a equipe pedagógica já está por dentro do que vem a ser esse novo ensino médio. Sim. Mas agora o nosso público, os pais desses alunos e até aqueles alunos que vão ingressar também no ensino médio daqui 1 ou 2 anos. Então, vamos lá.
Resumidamente, vamos lá, Marcos. O primeiro livro que li, professora Regina, já faz um bom tempo, e me despertou lá no início da adolescência uma disposição maior em leitura, foi O Admirável Mundo Novo, do senhor Aldous Huxley. E Aldous Huxley fez esse trabalho, então eu li, gostei muito. O Espaço, A Fronteira Final, os que são os apaixonados pela Jornada nas Estrelas sabem o que eu estou falando, indo onde nenhum homem jamais esteve. Pois bem, por que eu estou usando essa analogia? Porque o novo ensino médio é exatamente isso. É um admirável novo processo educacional brasileiro na educação básica. É uma mudança e é uma quebra de paradigma, que não nasceu de uma forma tão bem concebida. Mas o conjunto de ações educacionais podem, e é a minha expectativa, transformar todo esse processo teórico em algo prático a partir de 2022. Então, 2022, um novo ensino médio implantado obrigatoriamente em todas as escolas brasileiras. Lei 13.415. Essa lei... repete só novamente para o nosso público. Lei 13.415/17. Então, surge o novo ensino médio brasileiro. Ele surge após uma medida provisória, medida 746, que foi levada ao Congresso Nacional, MP levada ao Congresso. O Congresso, só na Câmara, insere mais de 561, se a memória não falha, emendas dos deputados federais, depois mais de 80 emendas do Senado. Então, seguramente mais de 600 emendas para transformar tudo isso na lei. E a partir dessa lei, as escolas tiveram esses anos, as instituições, os sistemas de ensino, as secretarias de Estado da Educação, os conselhos estaduais, tiveram esses anos para a preparação, para a implantação de forma piloto, até chegarmos à implantação, ou melhor, à realização plena que será em 2022. Então, quem está no 8º ano, nesse 2021, será afetado lá na frente. Mas quem está no 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental, ele fecha o Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, ele fechou o F2. Essa linguagem F2 não é uma nomenclatura estranha, só para termos esse balizamento. F2 Fundamental 2, fechou o F2, você vai imediatamente para o ensino médio. Então, quem ingressar em 2022 no ensino médio já terá a incorporação de duas situações que são distantes, mas são irmanadas. Os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, que brotou em 2014, ela foi movimentada, foi vista, revista, e em 2018 ela se tornou plena. No dia 18 de dezembro de 2018, 18, a Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica e Ensino Médio é aprovada, é homologada pelo MEC, antes ela passou pelo Conselho Nacional de Educação, e nós temos então 60% do conteúdo da Base Nacional, 40% do conteúdo que cada aluno terá a partir de 2022 é performado pelos chamados itinerários formativos, que é a maior quebra de paradigma da educação brasileira nesse momento. Ok, nós temos que encerrar esse bloco, mas nós vamos encerrar justamente com essas duas situações que você colocou agora para o público. Primeiro, a Base Nacional Comum Curricular do novo ensino médio, que será implantado obrigatoriamente em todas as escolas brasileiras em 2022. Certo. 60% desta carga horária será da Base Nacional Comum Curricular. 3.000 horas, exatamente isso. E os 40% restantes serão para os itinerários. 1.800 e 1.200, exatamente. Ok, então nós vamos fechar esse primeiro bloco com essas duas situações que nós acabamos de colocar aqui, porque após o intervalo, o professor Marlos vai então esmiuçar um pouquinho mais detalhadamente o que vem a ser a Base Nacional Comum Curricular e também os itinerários formativos. Ok? Já voltamos. Olá, tudo bem com você?
E então, está curtindo o nosso novo canal? Eu estou aqui hoje para te dar um recado muito importante. Pensando em todos os alunos que poderiam se prejudicar nessa época da pandemia, a Fundação Wilson Pickler decidiu disponibilizar mais de 400 aulas com conteúdos para Enem para todos os nossos telespectadores. Então, se você é aluno ou conhece alguém que esteja se preparando para o Enem, fique ligado em nossa programação, aqui no canal 15 da NET, ok? Até mais! Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa! Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Meu cabelo tá bom, né? Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, programa Eureka, na série Direito da Criança e Adolescente. E hoje nós estamos abordando o direito à educação. Primeiro bloco desse programa, o professor Mário Geronasso estava colocando para nós uma breve retrospectiva do programa Eureka desde o início na TV Educativa do Paraná, na antiga TV Educativa do Paraná, do estado do Paraná, em que nós começamos com o programa Eureka e aí foi se desenvolvendo, tornou-se uma organização não governamental, Exatamente. tornou-se agora o Instituto Educacional Eureka. E ele fez uma breve fala sobre todas as ações do programa Eureka desde o início, né, desde a implantação até hoje. Fechamos o programa colocando como o direito à educação para os nossos jovens brasileiros a partir de 2022, que haverá a implantação. Obrigatoriamente, todas as escolas brasileiras terão o novo ensino médio já implantado. E terminamos o programa colocando, o primeiro bloco, colocando que Base Nacional Comum Curricular ocupará 60% da grade curricular do novo ensino médio. E o restante, os outros 40%, os itinerários formativos. Vamos lá, professor Marlos. O que vem a ser, então, esses principais elementos da Base Nacional Comum Curricular? Quem está no ensino médio agora em 2021 enfrenta a realidade das escolas e da própria sistemática de ensino funcionando com 800 horas por ano. Sim. Então nós teremos 2.400 horas no transcurso de 3 anos, que são as 3 séries do médio. Isso muda a partir de 2022. Não teremos mais uma carga horária total em 2.400 horas. A carga horária passa a ter e passa a contemplar 3.000 horas. Então não serão mais 800 por ano, e sim 1.000 horas por ano. Consequentemente, as escolas habituadas a trabalhar com 5 aulas de segunda a sexta-feira, elas terão que rever esse seu processo. Porque se elas trabalharem com 5 aulas, elas continuam mantendo as 800 horas. Então também será comum que as escolas que ofertem as séries do ensino médio passem a trabalhar com 6 horas aula, ou 6 aulas em cada um dos seus períodos. Sobretudo manhã e tarde. Porque, é claro, o ensino médio também funciona à tarde, com uma procura menor, com poucas escolas, é notório isso, esses números são comprovados, e à noite é que é um problema. Exatamente. Esse é um enquadramento. Exatamente. Se houver o aumento do número de aulas no turno da manhã e no turno da tarde, passando para 6, porque atualmente nós temos 5 aulas na maioria dos colégios. Há alguns que já trabalham com 6 já tem umas temáticas. aulas.
Mas a maioria trabalha com 5, né? 5 de manhã e 5 à tarde. E o período noturno? O período noturno não existe, mas isso é pessoal. Veja, isso aqui é uma opinião deste educador, deste professor. O ensino noturno com 6 aulas, ele não existe, ele não é prático, ele não funciona, porque não há como começar mais cedo ou terminar mais tarde. Isso é facilmente compreensível. Eu não posso começar a aula às 18 ou às 18h30, porque eu tenho sempre aquele que se programa para estudar à noite, via de regra, um trabalhador. E ele ficará até às 18 horas no seu local de serviço. Ah, mas alguns saem às 17h30, 18 horas é o comum. Então ele sairá às 18, ele não pode iniciar o ensino médio noturno às 18, sob pena de perder a primeira aula. E ainda tem a questão do deslocamento, sim, e ainda sim. tem a questão do lanche, enfim. Algumas escolas oferecem isso, né? Perdão. Mas são situações pontuais. Terminar mais tarde. Como? Como voltar para casa? Se imaginar que as aulas podem terminar às 23 horas ou às 23h20, como? Se a essa altura não tem deslocamento da escola até o ônibus, não tem mais ônibus para voltar. E tem que imaginar que esse indivíduo trabalhador é aquele que já cumpriu uma carga laborativa durante todo o dia e vai encarar 6 aulas à noite, para depois, no dia seguinte, ele volta para casa para brigar com as panelas, para tomar o seu banho. E aí, no dia seguinte ele está acordado às 5 e pouco, às 6 da manhã, para encarar novamente essa rotina? Não. Então o ensino médio noturno com essa nova proposta, ele precisa ser longamente discutido e aqui vai sempre esse pedido aos conselhos estaduais de educação do Brasil todo. É necessário que se olhe com muito carinho para o ensino noturno. Até porque quando nós falamos em ensino médio, nós já temos muitos estudantes que já estão no mercado de trabalho. Sim, sim. Mesmo em trabalhos informais ou não, mas eles já estão procurando. Inclusive, no ensino médio, no último ano do ensino médio, a partir do segundo ano do ensino médio, ocorrem as taxas de evasão. E essas evasões, muito se dão em função de que esse jovem já está procurando uma colocação no mercado de trabalho. E aí nós voltamos ao novo ensino médio. Que nesse contexto de 6 aulas, ele trará uma dificuldade. É claro que as escolas do noturno poderão usar 30% da sua carga horária em atividades à distância. Então isto resolveria, sim, algumas situações. Eu só lamento esse número quebrado em 30%, porque quando se coloca no cômputo geral, 30%, porque você queria que fosse mais? Sim, 40%. Porque você tem um número par para trabalhar com o conjunto das aulas, e isso poderia eliminar até 2 aulas dia. Facilitaria a vida do estudante na questão do deslocamento e no próprio cumprimento da carga horária, porque também não venha nos dizer que aulas de 30 minutos nós já trabalhamos. A professora Regina e eu já trabalhamos em escolas com carga horária, escolas públicas com carga horária de 30 minutos, 35, 40 minutos. É um complicador. Justamente nas últimas aulas, né? Exatamente, é um complicador. Nós já trabalhamos por quê? Porque são os métodos que surgiram. Hoje eu posso dizer ao nosso telespectador, nossa telespectadora, que são mais de 2 décadas na educação. E nessas 2 décadas, o ensino médio, preferencialmente dentro da educação básica, e em sala de aula. Então nós já vivenciamos aulas com 30 minutos e aulas com 55 minutos. Quer dizer, uma curta demais, outra extensa demais. Eu não estou falando de aula geminada, tá? Então não estamos falando de aulas geminadas, estamos falando de aulas isoladas, aulas solo. Então toda essa problemática foi analisada na concepção desse documento norteador, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento norteador, mas que carrega uma concepção educacional que já havia surgido em 2009, professora Regina, quando o próprio Exame Nacional do Ensino Médio, o próprio Enem, muda a sua roupagem. O Enem até 2008, de 98 a 2008, trabalhava com 63 questões e uma redação. A partir de 2009, o Enem se transfigura para 180 questões e uma redação. E essas 180 questões vêm divididas em áreas de conhecimento. E a base usa exatamente isso. Então a Base Nacional trará para nós as ciências da natureza, as ciências humanas, as linguagens e a matemática. Ok. Marlos, então, é a Base Nacional Comum Curricular.
bem pontual, brevemente, diga para o nosso telespectador, os pais daqueles alunos que estão chegando no ensino médio, ou então que chegarão dentro de 1 ou no máximo 2 anos, do que consiste a Base Nacional Comum Curricular. Pontualmente. É um documento norteador dos processos educacionais em todo o território nacional. Então não importa se ele está na região norte, se ele está no Amazonas, se ele está no Rio Grande do Sul, se ele está na Paraíba, se ele está no Mato Grosso do Sul ou se ele está em Minas Gerais. Esse documento norteia os processos educacionais de toda a educação básica, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, para que as concepções, os sistemas de ensino se adaptem. Esse documento não é um documento engessado, mas é um documento que trabalha com competências e habilidades. E nós sabemos que muitos dirão, mas é um documento imperfeito, tem uma série... Olha, ele apresenta, sim, uma série de dificuldades, mas acima das dificuldades, a BNCC apresenta facilidades para uma mudança de comportamento dos gestores educacionais, dos professores, da comunidade educacional e vai atingir diretamente o aluno que passa a ter uma outra forma de aprender os conteúdos em sala de aula. Bem, para que então o nosso telespectador não fique tão ansioso, apreensivo sobre essa mudança, principalmente com relação às áreas do conhecimento. Vamos lá, professor. Nós temos matemática, esta área do conhecimento, entra só a matemática e Sim. todos nós sabemos a matemática. Agora, quando nós falamos em ciências da natureza, as ciências da natureza vão compor algumas áreas do conhecimento específicas. Essa área incorpora os conteúdos da biologia, da física e da química. Biologia, física e química, e o que nós chamamos então agora de... Que, pela base nacional, passam a dialogar mais, Certo. passam a ter uma intersecção maior por conta dos conteúdos das ciências da natureza. Então, essas 3 disciplinas se irmanam ainda mais Biologia, química e para física. viver as ciências da natureza como área de concentração de estudos. Ok, próxima área. Ciências humanas. Ciências humanas. Na área de ciências humanas, nós também teremos outros conhecimentos agregados. Sem dúvida. As ciências humanas carregam a história, a filosofia, a geografia e a sociologia. Então, a filosofia e a sociologia marginalizadas durante muito tempo, em décadas anteriores, resgatadas no início deste século e discutidas por muitos, discutidas por aqueles que têm dificuldade em entender que a sociologia e a filosofia são essenciais para a formação da análise, do estudo, da compreensão humana e ajudam diretamente à produção de um texto. E aqui falo como corretor de textos há muitos anos, como autor de publicações nesse sentido. As ciências humanas irmanadas ajudam muito o desenvolvimento da produção de textos. Já falamos então da matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Linguagens. As disciplinas, digamos assim, que estão Então, professora Regina, colocadas. uma das grandes virtudes da base é trazer a arte. Aliás, o próprio Exame Nacional desde 2009 faz isso, e agora com a Base Nacional também, traz a arte como uma força de apoio dentro da própria área, a educação física, que há muito deixou de ser aquela ideia de jogar uma bola para os meninos se recrearem, fazerem uma recreação. Sim. A educação física é bem mais do que isso. Como linguagem, então, expressão corporal, certíssimo. Tá. A língua estrangeira moderna, que continua nas suas 2 vertentes, inglês e espanhol, e a língua portuguesa, que vem junto com a literatura, que traz a gramática, que traz a interpretação de textos, que traz o estudo da linguagem verbal, da linguagem não verbal, tudo isso incorporado na grande área de linguagens. Ok. Eu acredito que tenha ficado quando ficou mais detalhado, ficou mais compreensível também para aqueles que não estão em sala de aula e que estarão colocando seus filhos daqui a pouquinho no ensino médio, ok? Fechamos essa parte? Com toda Base certeza. Nacional Comum Curricular. 60% do conteúdo, como você mencionou, exatamente 60%. Mas agora nós temos que falar brevemente, então, porque nós já estamos nos aproximando dos minutos finais deste segundo bloco, então, rapidamente... 40% do conteúdo, professora Regina, será contemplado
pelos itinerários formativos, que são 5. E que todos os alunos do novo ensino médio precisarão... Optar por minimamente 2. 2. Minimamente 2. Ok. Então, aí só, de forma muito breve, itinerário formativo de ciência da natureza, itinerário formativo de linguagens, itinerário formativo de ciências humanas e itinerário formativo de matemática. Aí alguém vai dizer, mas não é a mesma coisa? Não. Essa parte diversificada, flexível, é a grande quebra de paradigma do novo ensino médio. Não é mais do mesmo. Não é pular da base nacional em ciência da natureza e ter o mesmo itinerário de ciência da natureza. Esses 40% desse itinerário trazem um outro mundo para esse indivíduo. E temos um itinerário diferenciado, que é a formação técnica profissional, a FTP. Essa formação técnica profissional permitirá que o aluno saia do ensino médio com um diploma de conclusão do ensino médio e um diploma de um curso técnico. Nos mais de 200 cursos que o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos tem. Então, o FTP, a Formação Técnica Profissional, é um grande itinerário formativo. E justamente é nesse momento que nós temos a parceria com a Unintertec, que é a Escola de Formação Técnica e Profissional da Uninter. Ok. Penso que já ficou entendido, nós temos que encerrar o programa. O tema é longo, ele se alonga, nós poderíamos ficar falando pelo menos mais uns 4 programas sobre essa mudança geral do novo ensino médio. Mas eu gostaria que nesse finalzinho, eu sempre peço para os convidados apresentarem um livro para os telespectadores, para eles saberem, se aprofundarem melhor sobre o tema colocado aqui no programa. Para você, eu não vou pedir livro, mas eu vou pedir que você indique onde os nossos telespectadores, principalmente os pais ou os futuros estudantes do ensino médio, podem buscar mais informações. Olha, o nosso oráculo Google está repleto de informações sobre os itinerários formativos e a base nacional, mas eu iria diretamente no documento. Eu faria uma leitura da Base Nacional Comum Curricular na sua última versão. Leria também a Lei 13.415. Eu olharia. Por quê? Porque isso traz uma visão não jurídica, longe disso, mas um conhecimento, porque é o futuro desses Sim. jovens, Sim. desses adolescentes, dessas crianças, que estará nas mãos dos pedagogos, dos professores, de todo o corpo educacional a partir de 2022, com uma quebra de paradigma que refletirá lá na frente. Em 2024, professora Regina, começa a primeira série em 2022, a segunda estará em 2023, a terceira em 2024. Então, em 2024 nós teremos os primeiros formados no novo ensino médio brasileiro. Há um ponto que precisaria ser pensado com um pouquinho mais de cuidado, com relação ao ensino noturno. Com toda certeza. Também como ONG, como Instituto Educacional, em defesa do aluno, é que nós dizemos isso. Não há aqui a voz da crítica, não há a voz da colocação negativa, longe disso, mas há sempre a voz de defesa do estudante. Como é que o ensino médio noturno poderá sobreviver, subsistir com esse novo ensino médio? Essa é uma equação que eu gostaria que os nossos doutos, que os nossos experts em educação que discutem as mudanças nos sistemas pudessem trazer como resposta efetiva. Não como resposta virtual. Muito bem. Então fica aqui, foi dado o recado, a nossa maior preocupação no momento, Sim. além de toda a mudança, né? Mas é algo que nos chama mais atenção. Claro. Porque aqueles que estão nas escolas de educação básica, que estão trabalhando com alunos do ensino médio, que conhecem o dia a dia, o chão da escola, nós sabemos muito bem como os nossos estudantes do ensino médio têm essa dificuldade em concluir os estudos e, ao mesmo tempo, conseguir conciliar, então, alguma atividade remunerada para conseguir se manter. E nesse sentido, com todo respeito, dizemos assim, 2 décadas no chão da escola à noite, tanto na educação básica quanto no ensino superior, para dizer exatamente isso. Sabemos o quão é complicado estudar à noite, porque nós demos aula para esses alunos ao longo de 2 décadas, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Muito bem. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Nós vamos falar mais sobre o direito à educação e chamaremos também, ou convidaremos para fazer parte da série Direito da Criança e Adolescente do programa Eureka. Até o próximo programa, acompanhe conosco. Até lá.